Os pais dela disseram que meu nome era sinônimo de vergonha, e ela também concordou por eu trabalhar como pedreiro. Anos depois, fiz com que eles se arrependessem amargamente do que disseram. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como pedreiro desde os 18. Aprendi o ofício com meu pai, um homem honesto que sempre me ensinou que trabalho digno não envergonha ninguém. Conheci a Amanda numa festa de casamento há 3 anos. Ela era amiga da noiva e ficamos conversando a noite toda. Era professora de inglês, tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e me fez sentir especial desde o primeiro momento. Começamos a namorar e tudo parecia perfeito, até aquela maldita noite de sexta-feira. Amanda havia insistido para eu conhecer os pais dela. Relutei bastante porque sentia que algo não ia dar certo, mas ela garantiu que seria apenas um jantar tranquilo. Comprei uma roupa nova, passei a tarde inteira me arrumando e cheguei na casa deles às 8 em ponto. A residência era enorme, com portão automático e jardim impecável. Seu pai, Marcelo, me cumprimentou com um aperto de mão fraco e um olhar de cima a baixo que me deixou desconfortável. A mãe, Regina, nem disfarçou a decepção quando Amanda me apresentou. Durante o jantar, Marcelo perguntou sobre minha profissão. Quando respondi que era pedreiro, o silêncio pesado tomou conta da mesa. Ele largou os talheres e disse com desdém evidente na voz: Rafael, você pretende sustentar minha filha carregando massa e tijolo pelo resto da vida? Ela merece alguém com mais ambição, com futuro promissor. Tentei explicar que tinha planos, que economizava para abrir meu próprio negócio, mas Regina me interrompeu bruscamente. Planos não pagam contas. Amanda estudou em boas escolas, fala 3 idiomas. Você realmente acha que combina com ela? Nosso sobrenome tem reputação nesta cidade. Olhei para Amanda buscando apoio, mas ela desviou o olhar para o prato, mexendo na comida sem comer. Meu coração afundou naquele momento. Marcelo continuou o ataque sem piedade. Sinceramente, seu nome virou sinônimo de vergonha nesta casa desde que Amanda começou a namorar você. Meus amigos perguntam sobre o namorado dela e eu não sei o que responder. Como posso dizer que minha filha está com um pedreiro? Levantei da mesa, agradeci educadamente pela refeição e fui embora sentindo minha dignidade sendo esmagada a cada passo. Amanda me ligou chorando naquela noite, mas algo havia quebrado entre nós de forma irreparável. No domingo seguinte, Amanda pediu para nos encontrarmos numa praça perto da casa dela. Cheguei com esperança de que ela fosse me apoiar, que nosso amor seria mais forte que o preconceito dos pais. Mas quando a vi sentada naquele banco, os olhos vermelhos de tanto chorar, percebi que algo terrível estava por vir. Sentei ao lado dela e esperei em silêncio. Rafael, eu pensei muito sobre tudo isso. Meus pais têm razão em algumas coisas. Você é uma pessoa maravilhosa, mas precisamos ser realistas quanto ao nosso futuro. Segurei a mão dela, tentando manter a calma, apesar do nó na garganta que começava a me sufocar. Amanda, eu te amo. Trabalho duro todos os dias justamente pensando em construir algo melhor para nós dois. Isso não conta? Ela retirou a mão delicadamente e suspirou fundo antes de continuar. Conta, mas não é suficiente. Quero viajar pelo mundo, ter uma casa bonita, proporcionar boa educação para meus futuros filhos. Você consegue me garantir isso carregando sacos de cimento? Cada palavra era como um soco no estômago. Tentei argumentar, dizer que dinheiro não era tudo, que construiríamos nossa vida juntos aos poucos. Mas ela balançou a cabeça negativamente. Você é limitado, Rafael. Não tem estudo, não tem perspectiva de crescimento real. Meu pai disse que você nunca vai sair desse lugar e eu concordo com ele. Desculpa, mas não posso continuar. Limitado. Essa palavra ecoou na minha mente como um trovão. Levantei do banco sentindo uma mistura de raiva, tristeza e humilhação que nunca havia experimentado antes. Olhei nos olhos dela pela última vez. Você vai se arrepender dessas palavras, Amanda. Não porque vou fazer algo contra vocês, mas porque vou provar que estava completamente errada sobre mim. Voltei para minha pequena casa alugada e passei a noite inteira olhando para o teto, pensando em cada momento daquele relacionamento que havia terminado de forma tão cruel. Meu pai sempre dizia que as maiores lições da vida vêm das piores dores. Na segunda-feira, acordei diferente. A dor ainda estava lá, latejando no peito,
Mas havia algo novo também. Uma determinação férrea de provar meu valor, não para reconquistar Amanda ou impressionar aquela família arrogante, mas por mim mesmo, pela minha dignidade. Peguei meu celular e pesquisei sobre cursos de engenharia civil noturnos na cidade. Encontrei uma universidade particular que oferecia bolsas para trabalhadores. Preenchi a inscrição ali mesmo, ainda deitado na cama. Se eles achavam que eu era limitado, eu mostraria até onde minha limitação poderia chegar. Consegui a bolsa de 50% na universidade após fazer uma prova de seleção. O restante eu pagaria com o meu salário de pedreiro. As aulas começavam às 19 horas e terminavam às 23. Minha rotina virou um pesadelo calculado. Acordava às 5 da manhã, trabalhava na construção até às 17 horas, chegava em casa coberto de poeira e cimento, tomava banho correndo, comia qualquer coisa em pé e saía para a faculdade. Meu mestre de obras, seu Paulo, percebeu minha exaustão na segunda semana. Rafael, você está com cara de quem não dorme há dias. O que está acontecendo? Contei sobre a faculdade de engenharia enquanto assentávamos tijolos no terceiro andar de um prédio residencial. Ele parou o trabalho e me olhou com seriedade. Rapaz, você vai se matar nesse ritmo. O corpo aguenta até certo ponto. Eu sei, seu Paulo, mas desistir não é opção. Preciso fazer isso. Ele balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Sabia que eu estava determinado demais para ouvir conselhos de cautela. Os primeiros meses foram brutais. Chegava na faculdade com as mãos calejadas e doloridas, mal conseguia segurar a caneta direito durante as primeiras aulas. Meus colegas eram jovens recém-saídos do ensino médio, filhos de famílias que podiam pagar a mensalidade integral. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com desprezo mal disfarçado quando descobriam que eu trabalhava na construção civil. Uma professora de cálculo chamada Denise foi a primeira pessoa a me tratar com respeito genuíno. Após a aula, ela me chamou para conversar. Rafael, notei que você luta para ficar acordado durante as explicações, mas suas provas são excelentes. Como consegue? Professora, estudo de madrugada quando chego da faculdade. Durmo apenas 4 horas por noite, mas estou aprendendo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois abriu sua bolsa e me entregou alguns livros usados de engenharia. Esses vão te ajudar. São meus da época de graduação. Você tem algo especial, uma garra que não se ensina em sala de aula. Agradeci emocionado e guardei aqueles livros como tesouros. Nos finais de semana, quando meus colegas saíam para festas, eu ficava estudando projetos estruturais e cálculos de resistência de materiais. Meu corpo gritava por descanso, minha conta bancária estava sempre no vermelho pagando mensalidades atrasadas, mas cada nota boa era uma vitória contra aquelas palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Limitado. Eu provaria que não era. A cada tijolo que assentava de dia, a cada fórmula que resolvia de noite, eu construía não apenas edifícios e conhecimento, mas uma versão melhor de mim mesmo. 5 anos depois, recebi meu diploma de engenheiro civil. Chorei na formatura pensando em tudo que passei para chegar ali. Meu pai estava na plateia, orgulhoso, com os olhos marejados. Ele foi a única família que precisei naquele momento. Tinha 37 anos, cabelos começando a ficar grisalhos pelo estresse e cansaço, mas tinha conseguido. Guardei cada centavo durante esses anos, economizando até no cafezinho. Aluguei uma sala comercial pequena num bairro afastado do centro e registrei minha empresa. Construtora Silva. Simples, direto, honesto como sempre fui. Os primeiros meses foram desanimadores. Ninguém confia num engenheiro desconhecido que trabalha sozinho numa sala apertada. Fiz orçamentos para reformas residenciais, pequenos reparos, qualquer serviço que aparecesse. Meu primeiro contrato veio de Dona Irene, uma senhora de 70 anos que precisava construir um muro em seu terreno. Moço, você parece sério. Meu marido faleceu e deixou esse projeto inacabado. Pode me ajudar? Posso sim, Dona Irene. Farei o melhor trabalho possível. A senhora tem minha palavra. Terminei aquele muro em 2 semanas, com acabamento impecável. Dona Irene ficou tão satisfeita que me indicou para 3 vizinhas.
Depois veio a reforma de uma padaria, a construção de uma garagem, a ampliação de um consultório odontológico. Cada obra eu tratava como se fosse a mais importante da minha vida. Trabalhava pessoalmente em todas, sujo de cimento novamente, mas agora com meu próprio CREA registrado. 2 anos se passaram. Consegui contratar minha antiga equipe de pedreiros, aqueles homens honestos que trabalharam comigo quando eu ainda carregava sacos de areia. Seu Paulo foi o primeiro que chamei. Rafael, agora você é doutor engenheiro e quer trabalhar comigo de novo? Pensei que fosse esquecer os velhos amigos. Seu Paulo, o senhor me ensinou metade do que sei. Quero que seja meu sócio, não meu funcionário. Ele aceitou com lágrimas nos olhos. Formamos uma equipe sólida. Pegamos um contrato para construir um pequeno prédio de apartamentos. A obra foi entregue 3 meses antes do prazo, sem defeitos, dentro do orçamento. O dono ficou impressionado e nos indicou para construtoras maiores. Minha empresa começou a crescer de verdade. Abrimos um escritório maior, compramos equipamentos novos, contratamos mais profissionais qualificados. Minha reputação no mercado estava se consolidando não pelo nome pomposo ou sobrenome importante, mas pela qualidade inquestionável do meu trabalho. Aquele pedreiro limitado agora assinava projetos de construções que mudavam a paisagem da cidade. 3 anos depois, a construtora Silva tinha 40 funcionários e estava entre as 5 empresas mais respeitadas da região. Ganhamos a licitação para construir um condomínio residencial de alto padrão. Quando vi o endereço do terreno, meu coração acelerou. Era no Jardim Primavera, o bairro mais nobre da cidade, exatamente onde a família de Amanda morava. A ironia do destino me fez sorrir. Chamei seu Paulo e os outros sócios para uma reunião no escritório novo que tínhamos inaugurado recentemente. Pessoal, esse projeto vai colocar nossa empresa em outro nível. São 16 apartamentos de luxo, acabamento premium, área de lazer completa. O investimento é alto, mas o retorno será proporcional. Seu Paulo ajeitou os óculos e olhou os números no projetor. Rafael, isso aqui é coisa de gente rica mesmo. Você tem certeza que conseguimos entregar essa qualidade? Tenho certeza absoluta. Conheço bem esse bairro e sei exatamente o padrão que eles esperam. Vamos superar todas as expectativas. Contratamos arquitetos renomados, designers de interiores, importamos materiais especiais. Eu supervisionava cada detalhe pessoalmente, desde a fundação até os acabamentos finais. Durante a construção, morava praticamente no canteiro de obras. Certo dia, estava conferindo a instalação das esquadrias de vidro temperado quando uma mulher parou o carro na frente do terreno. Reconheci imediatamente. Era Regina, mãe da Amanda. Ela saiu do veículo e se aproximou da cerca olhando curiosa para a construção. Vesti meu capacete e fui até ela. Boa tarde. Posso ajudar em algo? Ela me observou de cima a baixo, claramente sem me reconhecer depois de tantos anos. Estou interessada em informações sobre os apartamentos. Quando ficam prontos? Em 8 meses. Temos plantas disponíveis no estande de vendas que está sendo montado. Deixo um cartão com os contatos. Entreguei meu cartão profissional. Ela leu e seus olhos se arregalaram ao ver meu nome completo. Rafael Silva, engenheiro civil, proprietário. O rosto dela empalideceu na hora. Rafael? Você é o Rafael que namorou minha filha? Sou eu mesmo, dona Regina. Prazer em revê-la. Ela ficou sem palavras, olhando alternadamente para mim e para a construção imponente atrás de nós. Consegui ver o choque e a confusão no rosto dela. Mas Você trabalhava como pedreiro? Sim, trabalhava. Agora sou dono desta construtora e engenheiro responsável por este empreendimento que vale 12 milhões de reais. A vida dá voltas interessantes, não acha? Ela murmurou algo incompreensível, voltou para o carro rapidamente e saiu sem olhar para trás. Seu Paulo, que tinha assistido tudo de longe, veio até mim rindo. Essa aí deve estar engasgada até agora? Quem diria, hein, Rafael? Pois é, seu Paulo, quem diria mesmo? 2 meses depois, fui convidado para um evento da Associação Comercial da cidade. Era uma cerimônia de premiação para empresários que se destacaram no ano. Minha construtora havia sido indicada na categoria de crescimento sustentável. Vesti meu melhor terno,
Um corte italiano que comprei especialmente para ocasiões importantes. Quando entrei no salão do hotel, senti que finalmente pertencia àquele ambiente. Estava conversando com um fornecedor de materiais quando a vi. Amanda estava do outro lado do salão, usando um vestido azul marinho, cabelos presos num coque elegante. Nossos olhares se cruzaram e vi o reconhecimento instantâneo nos olhos dela. Ela veio caminhando na minha direção, sorriso hesitante nos lábios. Rafael? Meu Deus, é realmente você? Não acredito. Olá, Amanda. Quanto tempo? Ela olhou ao redor nervosamente antes de continuar falando. Minha mãe me contou que te encontrou no canteiro de obras. Eu achei que ela estava exagerando, mas é verdade então? Você tem uma construtora? Tenho sim. Estamos finalizando um empreendimento no Jardim Primavera, aliás. E você, como está? O sorriso dela vacilou por um segundo. Estou bem. Casei há 3 anos com Gustavo. Ele trabalha com importação e exportação. Está ali conversando com uns investidores. Apontou para um homem de meia idade, barriga proeminente, gesticulando animadamente com uma taça de uísque na mão. Notei que o terno dele estava amassado e os sapatos sem brilho. Que bom que está feliz. Desculpa, preciso ir cumprimentar alguns clientes. Tentei me afastar, mas ela segurou meu braço delicadamente. Rafael, espera. Eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu entre nós. Fui injusta. Disse coisas terríveis. Você não merecia aquilo. Olhei para ela com calma, sem raiva ou ressentimento. Apenas uma tranquilidade que vinha de ter superado aquela dor. Amanda, você fez suas escolhas baseadas no que achava importante na época. Eu também fiz as minhas. Não guardo mágoas, mas aquilo ficou no passado onde deve permanecer. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nesse momento anunciaram meu nome como vencedor da categoria. Subi ao palco, recebi o troféu e fiz um discurso agradecendo minha equipe e meu pai. Quando desci, Amanda ainda estava me observando de longe, com uma expressão que misturava admiração e arrependimento. Seu marido Gustavo se aproximou dela e percebi a discussão silenciosa entre os dois. Ele parecia irritado, ela envergonhada. Voltei para minha mesa onde seu Paulo me esperava com um brinde. Você arrasou no discurso, chefe. E vi aquela moça te encarando o tempo todo. Passado, seu Paulo. Só passado que não volta mais. Brindamos e aproveitei o resto da noite conversando sobre negócios e fazendo contatos valiosos, enquanto Amanda desaparecia entre a multidão junto com seu casamento, que claramente não era tão perfeito quanto ela imaginava. 3 semanas após o evento, recebi uma ligação inesperada de um advogado chamado Dr. Henrique. Ele representava alguns credores numa ação de cobrança e queria informações sobre empresas do ramo de construção. Durante a conversa, ele mencionou casualmente o nome da empresa de Marcelo, pai da Amanda, construtora Almeida, especializada em obras comerciais de grande porte. Marcelo Almeida? Conheço esse nome. O que aconteceu com a empresa dele? Dr. Henrique suspirou do outro lado da linha. Entre nós, Rafael, a situação está crítica. Ele pegou empréstimos bancários enormes para 3 projetos simultâneos, mas 2 foram cancelados pelos clientes por atrasos e má qualidade. Agora está devendo para fornecedores, bancos e até para funcionários. A empresa está praticamente falida. Desliguei o telefone e fiquei pensativo. Pesquisei sobre a construtora Almeida na internet e encontrei diversas notícias recentes. Processos trabalhistas, reclamações de clientes, dívidas milionárias. A empresa que Marcelo tanto se orgulhava estava desmoronando. Lembrei das palavras dele naquele jantar maldito, falando sobre reputação e sobrenome importante. Onde estava essa reputação agora? Na semana seguinte, encontrei seu Paulo revisando orçamentos no escritório. Seu Paulo, você conhece alguém que trabalhou na construtora Almeida? Conheço sim. Tenho um primo que foi mestre de obras lá até mês passado. Saiu porque não recebia salário há 4 meses. Disse que o Marcelo está desesperado, vendendo patrimônio pessoal para tentar cobrir rombos. Me passou o contato do primo dele. Liguei e marquei um café. João, o ex-funcionário, me contou detalhes impressionantes. Rapaz, aquele homem está acabado. A casa dele está hipotecada, os carros foram vendidos, a esposa Regina teve que dispensar as empregadas.
Ele fica no escritório vazio tentando conseguir investidores, mas ninguém quer sociedade com quem deve para meio mundo. E a filha dele, Amanda? Sabe como ela está? João balançou a cabeça negativamente. Ouvi comentários que o casamento dela também não vai bem. O marido perdeu contratos importantes na importadora e estão com dificuldades financeiras também. Parece que azar está perseguindo aquela família inteira. Agradeci as informações e voltei para o escritório pensando em como a vida tinha virado completamente. Aquela família que me julgou por trabalhar honestamente como pedreiro agora estava afundada em dívidas por má administração e arrogância. Marcelo havia expandido demais sem planejamento, confiando apenas no sobrenome pomposo que carregava. Regina gastava fortunas mantendo aparências, enquanto a empresa sangrava financeiramente. Amanda escolheu um marido pela posição social e não pelo caráter, colhendo agora as consequências dessa decisão superficial. Eu, que eles chamaram de limitado e vergonhoso, estava sólido, crescendo, respeitado no mercado. A vingança que eu nem precisei planejar estava se desenhando sozinha pelo simples fato de eu ter seguido em frente com dignidade e trabalho honesto. Estava assinando contratos com um cliente quando minha secretária entrou na sala visivelmente nervosa. "Senhor Rafael, tem um homem insistindo para falar com você. Disse que é urgente, questão de vida ou morte. O nome dele é Marcelo Almeida." Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Pedi para ela dar 5 minutos e ele poderia entrar. Respirei fundo, organizei os papéis na mesa e me preparei para aquele momento que sabia que chegaria eventualmente. A porta se abriu e Marcelo entrou. Estava completamente diferente daquele homem arrogante que conheci anos atrás. Cabelos grisalhos despenteados, terno velho e amassado, olheiras profundas, ombros curvados pelo peso das derrotas. Ele não me reconheceu imediatamente. "Obrigado por me receber. Sou Marcelo Almeida, dono da construtora Almeida. Estou procurando investidores ou alguém interessado em sociedade. Minha empresa tem 30 anos de tradição no mercado." Fiz sinal para ele sentar e cruzei os braços observando cada movimento dele. "Conheço sua empresa, senhor Marcelo. Também sei dos processos trabalhistas, das dívidas com fornecedores e dos projetos abandonados. Por que eu investiria numa empresa nessa situação?" Ele engoliu seco e começou a falar atropeladamente. "Sei que os últimos anos foram difíceis, tive problemas operacionais, mas o nome Almeida ainda tem peso nesta cidade. Com o investimento certo, podemos recuperar tudo. Estou disposto a ceder 40% da empresa por apenas R$200 mil. 200 mil para salvar uma dívida de quanto? 2 milhões? 3 milhões? Ele baixou os olhos envergonhado. Aproximadamente 3 milhões e meio. Mas com gestão adequada podemos reverter. Tenho contatos importantes, meu sobrenome abre portas. Levantei da cadeira e fui até a janela, dando as costas para ele propositalmente. "Senhor Marcelo, o senhor se lembra de mim?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Devemos ter nos encontrado em algum evento empresarial, mas confesso que não recordo exatamente." Virei de frente para ele e o encarei diretamente nos olhos. "Jantei na sua casa há 10 anos. Namorava sua filha Amanda. O senhor disse que meu nome era sinônimo de vergonha, porque eu trabalhava como pedreiro." Vi o sangue sumir do rosto dele. As mãos começaram a tremer visivelmente. Ele tentou se levantar, mas as pernas pareciam não responder. "Rafael? Você é o Rafael? Mas como um pedreiro limitado conseguiu construir uma empresa sólida, enquanto o senhor, com seu sobrenome importante, destruiu tudo? Trabalho honesto, planejamento e humildade. 3 coisas que o senhor nunca valorizou." Ele ficou paralisado na cadeira, olhando para mim com uma mistura de choque, vergonha e desespero. Continuei falando com voz firme, sem gritar, apenas deixando a verdade pesar no ar entre nós. "O senhor veio aqui me pedir dinheiro sem nem saber quem eu era. Isso mostra o quanto pessoas como eu eram invisíveis para o senhor." Marcelo tentou se recompor na cadeira, as mãos ainda tremendo enquanto buscava palavras. "Rafael, naquela época eu estava errado. Fui preconceituoso, arrogante. Por favor, preciso dessa ajuda. Minha família está passando por dificuldades terríveis.
Voltei para minha cadeira e sentei calmamente, mantendo contato visual direto com ele. O senhor disse que eu nunca conseguiria dar uma vida digna para Amanda, que eu era limitado, sem futuro. Lembra disso? Ele assentiu com a cabeça, lágrimas começando a formar nos olhos. Lembro, e estava completamente enganado. Você provou que o caráter vale mais que sobrenome. Mas, por favor, não deixe minha família pagar pelos meus erros. Regina está doente de preocupação, perdemos quase tudo. Abri uma gaveta e peguei uma pasta com documentos sobre a construtora Almeida que meu advogado havia preparado. Coloquei sobre a mesa entre nós. Mandei analisar sua empresa, senhor Marcelo. 3,5 milhões de dívidas, equipamentos obsoletos, funcionários desmotivados, reputação destruída no mercado. Sabe quanto tempo levaria para recuperar isso? Anos. E sabe quanto dinheiro eu teria que injetar? Muito mais que 200 mil. Ele se inclinou para a frente, desesperado. Então me empresta o dinheiro. Faço contrato, pago juros, o que for necessário. Fechei a pasta e empurrei de volta para ele. Não vou emprestar, não vou investir e não vou fazer sociedade. Sabe por quê? Porque aprendi que algumas pessoas só valorizam trabalho honesto quando precisam dele. O senhor me julgou pelo suor no rosto, não pelo conteúdo do caráter. Agora que está desesperado, vem buscar justamente aquilo que desprezou. Mas eu reconheço meu erro. Estou pedindo perdão. Seu pedido de perdão vem do desespero financeiro, não do arrependimento genuíno. Se sua empresa estivesse bem, o senhor ainda me olharia com o mesmo desprezo daquela noite. Marcelo começou a chorar abertamente, sem se importar com a dignidade. Por favor, Rafael, tenho 62 anos, vou perder tudo. Minha casa, minha empresa, meu nome. Seu nome, senhor Marcelo? Aquele sobrenome que abria portas? Onde estão seus amigos importantes agora? Onde estão os contatos que fariam diferença? Ele não respondeu, apenas soluçava com o rosto entre as mãos. Levantei e fui até a porta, abrindo para indicar que a conversa havia terminado. O senhor pode sair agora, e quando olhar para os escombros do que construiu, lembre-se que não foi um pedreiro limitado que destruiu sua empresa. Foi sua própria arrogância e incompetência. Algumas lições na vida custam caro, e o senhor está pagando a dele agora. Ele saiu cambaleando, visivelmente derrotado. Fechei a porta e voltei para minha mesa. Não senti alegria naquele momento, mas senti justiça. Uma justiça que eu não busquei ativamente, mas que a própria vida se encarregou de entregar. 6 meses se passaram desde aquele encontro com Marcelo. Minha construtora inaugurou o condomínio de luxo no Jardim Primavera com uma festa pomposa. Todos os apartamentos foram vendidos antes mesmo da entrega das chaves. A imprensa local fez matérias elogiosas sobre a qualidade do empreendimento. Meu nome estava em todos os jornais da cidade, não como sinônimo de vergonha, mas de competência e sucesso. Seu Paulo entrou na minha sala trazendo café e o jornal do dia. Chefe, viu a notícia na página de economia? A construtora Almeida decretou falência oficialmente ontem. Marcelo perdeu tudo mesmo. Peguei o jornal e li a matéria. A empresa tinha sido leiloada para pagar credores. A mansão da família foi vendida em asta pública. Eles se mudaram para um apartamento alugado num bairro simples. Gustavo, marido de Amanda, também havia falido e o casamento não resistiu às pressões financeiras. Fechei o jornal sem sentir pena ou satisfação exagerada. Era simplesmente o resultado natural de escolhas ruins. Naquela tarde, fui visitar meu pai no pequeno sítio que comprei para ele com meu primeiro lucro grande. Ele estava regando as plantas, feliz com sua aposentadoria tranquila. Pai, lembra quando o senhor me disse que trabalho honesto nunca envergonha ninguém? Ele sorriu e colocou a mão no meu ombro. Lembro, filho, e você provou que eu estava certo. Não foi a vingança que te trouxe até aqui, foi sua dignidade e esforço. Tinha razão. Eu não destruí aquela família. Eles fizeram isso sozinhos, priorizando aparências ao invés de substância. Enquanto Marcelo gastava energia me julgando por carregar tijolo, esqueceu de construir uma base sólida para seu próprio negócio. Amanda escolheu status social ao invés de amor verdadeiro e colheu um casamento vazio. Regina valorizou o sobrenome pomposo, ignorando que caráter não se herda, se conquista.
Hoje, quando olho para minha empresa com 70 funcionários, projetos espalhados por 3 cidades e respeito no mercado, entendo que a melhor vingança foi simplesmente seguir em frente. Não precisei fazer nada contra eles, apenas precisei fazer tudo por mim. Cada tijolo que assentei, cada madrugada estudando, cada sacrifício valeu a pena não para provar nada para quem me desprezou, mas para provar para mim mesmo que limitações só existem na cabeça de quem desiste. Marcelo disse que meu nome era sinônimo de vergonha. Hoje, Rafael Silva é sinônimo de trabalho sério, qualidade e respeito. E isso, nenhum sobrenome pomposo ou conta bancária grande pode comprar. Se constrói com suor, honestidade e tempo. Elementos que aquela família nunca teve paciência para valorizar. E agora, sem nada, talvez finalmente entendam o verdadeiro significado de recomeçar do zero como eu fiz. E assim termina a história de Rafael, um homem que transformou humilhação em motivação e provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no sobrenome que carrega, mas no caráter que constrói. Enquanto a família que o desprezou perdeu tudo por valorizar apenas aparências, Rafael conquistou o respeito genuíno através de trabalho honesto e perseverança. A vida tem uma forma peculiar de equilibrar as coisas, e às vezes a melhor vingança é simplesmente ser bem-sucedido enquanto outros colhem os frutos de suas próprias escolhas ruins. Esta história nos ensina que o preconceito sempre cobra um preço alto de quem o pratica. Marcelo, Regina e Amanda julgaram Rafael pela profissão que exercia, ignorando completamente seu potencial e determinação. No final, descobriram da pior forma possível que dignidade e competência não têm relação com classe social ou tipo de trabalho. Quem constrói sua vida sobre valores superficiais está edificando sobre areia. E quando as tempestades vêm, tudo desmorona inevitavelmente. E você? O que achou dessa história de superação e justiça? Já passou por alguma situação onde foi julgado injustamente e depois provou seu valor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraria ler sua história também. Amanhã teremos um novo vídeo com outra narrativa emocionante que vai mexer com seus sentimentos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua presença aqui faz toda a diferença.